Eu estava à sua espera. Sejam bem-vindos ao meu domínio, o Portal do Pavor. Aqui, cada história não é apenas um conto, mas um portal que eu abro diretamente para os seus piores pesadelos. Comigo, o medo não é apenas narrado. Ele é sentido na alma. Apague a luz, tranque a porta, sinta a própria respiração guiá-lo pelo inevitável labirinto da loucura. Se você tem a tola coragem de cruzar este portal, inscreva-se no canal. E para provar sua insolência, digite nos comentários: eu não tenho medo. Agora, prepare-se, o desconhecido já está aqui. História de hoje: Hotel Assombrado na Estrada. Meu nome é Cláudia, tenho 59 anos e sou professora de português na rede estadual de Macaé, interior do Rio. Já enfrentei muita coisa em quase 6 décadas de vida, mas nada me preparou para o que aquela noite de novembro traria. Tudo que eu queria era voltar para casa, depois de um longo sábado, acompanhando palestras de um congresso em Campos dos Goytacazes. O tipo de evento que só nos faz pensar em cama quentinha e silêncio. O relógio digital na caminhonete, nossa Toro da Fiat, cor vinho já meio desbotada do sol, mostrava 21 horas e 47 minutos, quando a tempestade desabou sobre a BR-356. O barulho dos pingos era tão forte que parecia chuva de granizo, e cada limpada de para-brisa revelava só uma fraca nesga do asfalto à frente. Marise, minha irmã mais nova, estava sentada ao meu lado. Aos 48 anos, sempre elegante mesmo numa chuva dessas, revisava uns documentos trabalhistas no celular, tentando abafar a frustração com o sinal de internet sumindo do nada. No banco de trás, Marina, minha filha única, fazia cara emburrada, 15 anos recém-completados e toda a impaciência do mundo juvenil, batucando no WhatsApp que não carregava, reclamando: "Mãe, nunca mais congresso, sério." Minha mãe, Neia, 80 anos, encolhida num casaco azul marinho de lã, cochilava sobre a bolsa de mão, como se nada pudesse perturbá-la, nem mesmo o ronco ocasional dos trovões. O interior da Toro tinha aquele cheiro levemente adocicado de tapete antigo, misturado com o aroma forte do café da garrafa térmica que Marise abriu na última parada. O rádio insistia num chiado interminável. As poucas estações da região todas engolidas pelos ruídos da tempestade. Os faróis esbarravam na cortina grossa de chuva e se espalhavam, como se o próprio carro brigasse para avançar naquela escuridão tão densa que o mundo além do vidro parecia não existir. A BR-356, quase sempre movimentada, agora era puro vazio e sombra. Placas de sinalização sumiam na água. Os canaviais dos dois lados balançavam feito criaturas famintas ao vento. E tudo que eu conseguia pensar era: só mais meia hora, estamos quase em casa. Tentei abrir um pouco o vidro para desembaçar, mas um cheiro úmido e forte, quase metálico, invadiu, fazendo Marina tapar o nariz e Marise reclamar baixinho. Por alguns minutos, tentei manter o clima normal. Histórias de viagem, promessas de pizza em casa e risadas das gafes do congresso. Mas ninguém relaxou de verdade. Os relâmpagos recortavam o céu com estalos secos, iluminando por breves instantes a silhueta do mundo lá fora. Era impossível ignorar o frio que se espalhava pelo carro, embrulhando até mesmo minha mãe, sempre tão à parte. Foi então que no espasmo de uma dessas luzes, um vulto de prédio tomou forma no acostamento. Ele parecia brotar da própria terra encharcada. Um hotel antigo, fachada retorcida e janelas negras, pairando sobre a estrada como uma sombra viva, como se estivesse ali esperando a vida inteira por nós. Eu nunca deveria ter tirado o pé do acelerador. A noite parecia interminável. Cada quilômetro rodado somava mais ansiedade. Mesmo mantendo o volante firme, meus dedos da mão esquerda insistiam em formigar. Culpa do frio ou da incerteza crescente, nunca saberei.
Marise encostou a testa no vidro, encarando os pingos que marcavam caminhos erráticos. Ela suspirava, impaciente, conferindo um celular já inútil. O GPS, congelado na tela, mostrava nossa localização há 10 minutos atrás, como se a estrada ao redor tivesse deixado de existir para o mapa. Dentro da caminhonete, tudo cheirava ainda mais abafado. Mistura de lã molhada, café e aquele odor levemente acre da chuva forte batendo no motor. Marina agora tentava captar sinal de rádio no próprio celular. Os dedos ágeis, deslizando nervosos, mas só conseguia um chiado ritmado, como uma respiração mecânica que acabava se misturando ao ruído da tempestade. "Essa noite está bizarra", ela murmurou, meio rindo, meio sussurrando para a avó que permanecia imóvel. Um vulto quieto, mas franzindo o senho, como se algo a incomodasse no sono. Foi quando o carro passou por um trecho particularmente alagado. As rodas patinaram e senti o coração saltar no peito. Os faróis iluminaram a sarjeta. Breves flashes de um sapato largado, um papel molhado grudado no capim e algo mais. Aos pés do hotel, uma placa tombada refletia a luz por um segundo. Tive a impressão de ver um nome riscado, algo como Hotel Esperança, mas as letras estavam sujas, apagadas por décadas de abandono. Tentei ignorar a leve pontada incômoda na nuca que esse nome causou. Marise também notou, mas fingiu distração, ocupando-se em tirar uma selfie para enviar ao marido mais tarde, achando graça do quadro sinistro atrás de nós. Foi nesse momento, quando parei no acostamento para decidir se entraríamos no hotel ou esperaríamos a chuva passar, que o painel do carro apagou por 3 segundos. Absolutamente tudo. Rádio, luz interna, velocímetro, celular em carregamento, ficou em silêncio, a escuridão caindo pesada sobre nós. Só a tempestade do lado de fora fazia barulho. Meu estômago virou um nó. Marina largou o celular. "Que foi isso, mãe?" ela perguntou, tentando manter a pose, mas os olhos arregalados denunciavam o nervosismo. Minha mãe resmungou algo ininteligível, sem abrir os olhos, como se a parada repentina ativasse uma memória antiga. "Isso é só mau contato no painel, filha", respondi rápido, tentando soar natural, mesmo sentindo um arrepio subir pela espinha. Forçadamente, desconversei, sugerindo que era melhor sairmos logo daquele trecho para não atolar de vez. E, mesmo fingindo calma, não consegui evitar de olhar mais uma vez para o hotel, que parado ali parecia crescer na escuridão, como uma boca faminta esperando o próximo passo em falso. A chuva começou a bater ainda mais forte, o vidro do carro embaçando de novo, abafando a visão do mundo externo. Mas por um segundo, um cheiro estranho, uma mistura de enxofre e flores secas, pairou no ar, diferente de tudo que já tinha sentido. Marise sentiu também. "Que cheiro é esse, Cláudia?" sussurrou. Balancei a cabeça já cansada. "Deve ser coisa do mato molhado." Menti. "Só vamos esperar passar." Porém, nenhuma de nós pareceu convencida. E no fundo, eu sabia que aquele não era só o cheiro da chuva. Eram 22 horas e 14 minutos, quando enfim, depois de uma eternidade debatendo se devíamos ou não sair do carro, tomei a decisão. A chuva não dava sinal de trégua, as águas escorrendo pelos vidros feito dedos afobados. "A gente não vai conseguir rodar mais nem 300 metros assim", murmurei, sentindo um desconforto crescente invadir meu corpo. Marise assentiu com relutância. "É só esperar a tempestade passar. Entramos, damos uma olhada e pronto, Cláudia." Marina quis protestar, mas entendeu que não havia opção. O capô fumegava e um fio de água começava a entrar pela porta dianteira. Pegamos os casacos, bolsas e saímos sob uma tempestade surda que picotava a pele, a lama envolvendo nossos calçados ao pisar fora da caminhonete. O hotel parecia imenso de perto, a fachada cinza, janelas sem vida. Mesmo em ruínas, exalava algo autoritário, como se tomar abrigo ali fosse pedir permissão a forças desconhecidas.
Neia despertou estremecida ao contato do vento, os cabelos brancos colados ao rosto, resmungando algo sobre velhas almas rondando noite de chuva. Batemos na porta de vidro, que cedeu silenciosamente, rangendo em saudação. O hall cheirava a mofo, poeira de décadas e alguma coisa azeda demais para ser apenas água parada. O silêncio era profundo, quebrado apenas pelas gotas pingando de nossos casacos e sapatos. Um lustre antigo balançava devagar, rangendo em compassos vagarosos enquanto atravessávamos a penumbra. O som era agudo, como um lamento distante. "Deve estar caindo aos pedaços, mãe", cochichei para Marina, observando o teto manchado. Foi quando ouvi o estalo, alto, perto demais. A porta atrás de nós, sozinha, pesada, enferrujada, se fechou com estrondo. Marina soltou um grito reflexo. Tentei alcançar a maçaneta, mas a madeira não cedia. Puxei com força, os dedos escorregando no metal gelado, bloqueada. Marise tentou usar o celular, sem sinal, sem nada, só a tela preta refletindo nosso pavor crescente. Chutes e socos, nada. Nem resposta do outro lado. O ar dentro do saguão começou a mudar. Pesava mais, como se sugar oxigênio fizesse força. Meu peito doía. Neia, trêmula, segurou-se na parede. "Isso aqui, essa construção tem coisa ruim, filhas." O gosto metálico invadiu minha boca, a respiração ficando curta. A iluminação fraca oscilou, panelas de luz amarelada estalavam, projetando sombras inexplicáveis nos cantos. Então veio a voz, ou o que passava por voz, um ruído áspero, arranhando as paredes do salão principal, ecoando de trás do balcão da recepção. 4 palavras, roucas e quase sem dono, arrastadas feito vento funesto. Uma por uma. Agora. Meus joelhos falharam, o suor frio escorrendo como tinta. Marise encarou o vazio, buscando uma explicação lógica. "Deve ter sido uma caixa d'água, ou o vento batendo, só isso", forçou. Mas nenhuma de nós realmente acreditou. Elevando a lanterna do celular, cortando a escuridão, vimos, por uma fração de segundo, uma sombra atravessar o corredor à esquerda, alta demais, fluida demais para ser humana. O silêncio que se seguiu foi ainda pior do que o som. A respiração de todas estava curta e ritmada, misturando-se ao silêncio opressivo do hotel. Por 1 minuto, ninguém moveu um músculo. Só o tilintar ocasional das gotas escorrendo do lustre preenchia o saguão. Um som repetido, hipnótico, quase distante do mundo real. A sensação era de que os segundos se espichavam, densos como mel frio, impedindo qualquer reação rápida. Tentei tirar força do nada. "Vamos para a recepção. Deve ter outra saída, talvez nos fundos." Minha voz saiu rouca, seca. Caminhamos em fila, as lanternas de celular tremulando nas mãos. Por onde passávamos, sombras dançavam nas paredes, criando formas que pareciam se retorcer de propósito, como bonecos mal intencionados num teatro ruim. Neia, que vinha à minha frente, parou de repente, seus olhos antes sonolentos, agora arregalados. "Alguém acabou de passar ali, Cláudia." Eu vi. Não era gente. Era escuro demais, comprido. Meus pelos do braço se eriçaram. Marise, apesar do medo estampado no rosto, tentou racionalizar. "Deve ser algum morador de rua, mãe, ou bicho grande, sei lá." Mas ninguém respondeu. Viramos à direita pelo corredor principal. A luz da lanterna captou um reflexo. Uma pulseira de plástico velha, caída perto de uma porta entreaberta. Marina abaixou para pegá-la, hesitante. "É de criança. Tem data ali, ó. 1998, disse ela, quase sem voz. O cheiro no ar piorou, uma mistura de amônia, hospital abandonado e mulheres perdidas em noites antigas, um odor tão forte que me deu náusea. Algo estava profundamente errado naquele hotel. Continuamos, o chão rangendo sob nossos passos, quando de repente todas as luzes de emergência do teto acenderam de uma vez, piscando forte como se gritos mudos atravessassem as lâmpadas. Imagens apagadas surgiram nas paredes.
vultos se arrastando por corredores paralelos aos nossos, imitando nossos movimentos por poucos segundos antes de sumirem como fumaça. Não estavam ali, mas estavam, de algum jeito. O som do trovão do lado de fora era quase confortável, mas dentro daquele lugar tudo parecia encolher, se distorcer. Marise tentou ligar para alguém, mas não havia nem sinal de bateria. Neia começou a rezar baixo, o terço escapando dos dedos. A gente precisa sair daqui. Isso aqui é uma armadilha, disse ela, voz trêmula, mas determinada. A voz voltou. Não era falada. Parecia vibrar pelas paredes, deslizando por nossos ossos. Família completa. Ciclo fechado. Naquele instante, a porta do saguão que tínhamos tentado abrir bateu uma segunda vez, mas agora, por dentro, como se algo do outro lado quisesse sair. Meu coração disparou, as pernas molhadas de lama tremendo. "Vamos para os quartos, agora!" gritei. O corredor à esquerda parecia mais escuro do que antes, mas era a única opção. Subimos as escadas com passos apressados, quase nos empurrando, enquanto o som de passos, muitos pesados, arrastados, ecoavam das paredes lá embaixo, seguindo nossos movimentos. Se você está sentindo aquele friozinho na espinha, inscreva-se no Portal do Pavor e ative o sininho para não perder nenhuma história aterrorizante. Deixe nos comentários, algo parecido já aconteceu com você? Vamos continuar. Enquanto corríamos, olhei para trás uma última vez e vi, sob a luz intermitente, uma silhueta parada junto à porta trancada. Tinha braços longos, cabeça baixa e parecia sorrir. A sensação era clara. Ali éramos presas e a caçada só estava começando. O cheiro podre de coisa velha, misturado ao perfume rançoso de flores mortas, parecia grudar fundo em nossas narinas, tornando impossível esquecer onde estávamos. Subimos as escadas correndo, cada degrau ecoando preso num tempo estranho, abafado, como se o som se perdesse em um túnel de algodão úmido. Chegando no segundo andar, Neia quase caiu. Marina a segurou por um braço. "Devagar, vó", sussurrou. Mas a avó olhava para o corredor à frente com uma expressão que misturava terror e reconhecimento. "Já sonhei com esse lugar", disse ela, baixinho demais para alguém ouvir além de mim. Encontramos uma porta entreaberta, número 209, com a plaquinha torta balançando ao vento invisível. Entramos, fechamos por dentro e encostamos uma poltrona antiga no batente, mesmo sem acreditar que o gesto fosse de fato proteger alguém ali. O quarto era imenso, cheio de móveis roídos, cheiro de mofo encharcando o ar, os lençóis gastos ainda puxados sobre a cama de casal. O abajur da mesa de cabeceira estava de lado, mas milagrosamente funcionou, projetando uma luz amarela fraca. Má sorte, talvez, iluminar tanto o que não queríamos enxergar. Marise, tentando recobrar o controle, foi até a janela. Forçou abrir a persiana. Nada além da tempestade lá fora, o vidro embaçado distorcendo os relâmpagos. Pegou o celular. Tela preta. "Vou tentar o notebook", murmurou puxando a mochila, procurando desesperada um pouco de conexão, algum sinal de normalidade. Eu mesma, por instinto, tirei uma foto do corredor vazio antes de fechar a porta. Só percebi o erro depois. No visor, próximo ao final do corredor, estava ali a presença do vulto comprido, como uma silhueta desenhada a carvão em meio à névoa. O ar parecia mais frio dentro do quarto. O relógio antigo na parede marcava 22 horas e 34 minutos, mas o tic-tac era irregular, espaçado, e alternava com um zumbido baixo, como sussurros vindos das tomadas. Tentei mandar mensagem para meu irmão em Macaé usando o notebook, mesmo sabendo que não funcionaria. Nenhum sinal, nenhum Wi-Fi, nada, apenas o cursor piscando, congelado. Foi então que Marina chamou. "Mãe, olha isso." Ela estava mexendo no terço da avó, girando as contas nos dedos. "Esse quarto é igual àquele do álbum de fotos antigo, da lua de mel da senhora, não é, vó?"
Neia assentiu tremendo. Isso aqui não devia existir mais, minha filha. Que Deus me perdoe. Marise parou de tentar racionalizar. Pela primeira vez, vi desespero claro em seu olhar. Isso não é normal. Isso não é coincidência. Esse hotel está brincando com a gente. O abajur piscou 3 vezes. Todos olhamos paralisadas. Era inegável. Letras começaram a aparecer no espelho embaçado, como se um dedo invisível desenhasse por dentro. Uma menos, faltam 3. Minha garganta fechou. O gosto metálico de antes voltou com o dobro da força. Tentando não entrar em pânico, liguei para a emergência. Chamada sem serviço. Para alguém, para qualquer um. Nenhum número completava. Marise, próxima ao espelho, estremeceu. Percebi tardiamente que a respiração se condensava naquele vidro, não com o nosso ritmo, mas na cadência de um ser ao fundo do quarto, uma sombra flutuante na penumbra atrás da porta. Segurei a mão da minha mãe. Ainda tentei racionalizar. Alucinação coletiva, pânico, falta de oxigênio, mas não havia lógica que desse conta do impossível. O mundo real havia se encerrado naquele quarto. Do lado de fora, algo arranhou a porta devagar com as unhas, ou garras, batendo em intervalos calculados. Neia começou a rezar alto. Marina me abraçou forte, chorando baixinho. Marise finalmente sussurrou: "Se não conseguirmos ajuda, não sairemos daqui vivas." Ali aceitamos, ou pelo menos entendemos, que não era um pesadelo comum. Tínhamos cruzado todas a fronteira do impossível, e ele, lá fora, rondava, esperando. O pânico silenciado pairava feito fumaça, enchendo o quarto de murmúrios. Não sabíamos quanto tempo tínhamos, ou se o tempo ali, preso naquele hotel fantasma, fazia algum sentido. O relógio seguia marcando 22 horas e 34 minutos. Os segundos travados, como se alguém tivesse quebrado o mecanismo do mundo só para observar nosso desespero. Marise, sempre rápida de raciocínio, pegou a iniciativa. "Vamos sair pela janela. Pode ter alguma marquise, despensa, qualquer coisa que nos leve de volta para a estrada." A ideia parecia insana, mas qualquer coisa era melhor do que ficar à espera daquele algo do lado de fora. Abrimos a janela com força e um vento gelado, cheirando a ferro enferrujado, invadiu. Lá embaixo a tempestade rugia, mas o pátio, onde deixamos a Toro, parecia distorcido, maior, virado de costas para o hotel. Era impossível. O jardim tá diferente. Eu não lembro dessas árvores. Aquela fonte não tem como estar funcionando. Marina disse, apontando para a escultura de uma mulher sem rosto, cuspindo água escura num tanque iluminado por raios. Tentamos chamar por socorro, gritar, mas nada ecoava fora do quarto. O som, absorvido por um vazio denso, morria antes de chegar à rua. Neia, segurando o terço, sugeriu: "Procurem os telefones antigos de parede. Em hotel assim sempre tem na recepção ou nos corredores." Marise e eu decidimos voltar, desesperadas. Saímos devagar, deixando Marina com a avó. O corredor parecia mais longo e mais escuro. As paredes, coladas de manchas esverdeadas, pareciam respirar, expandindo e contraindo levemente. Chegamos à escada, descemos correndo. A cada passo, o som de pés extras atrás nos fazia hesitar. Cruzamos o saguão, desviando das sombras que claramente se moviam nas laterais do campo de visão. Achamos um telefone antigo, de disco, empoeirado. Tentamos discar 190. O som do disco girando se transformou em um ruído úmido, nojento, como carne sendo esmagada. A voz familiar da gravação da central de polícia respondeu, mas não dizia nada compreensível. Só ruídos, até virar um sussurro. Ninguém atende nesse lado. Tateando, encontramos um velho quadro de avisos em vidro rachado. Nele, colada com fita velha, uma notícia amarelada. Sumiço inexplicável de família inteira assusta a região. Hotel Esperança investigado. Era datada de novembro de 1979. O nome no artigo: Neia Rosa Teixeira, 34 anos. Foto pequena, rosto quase apagado.
mas reconhecível. Era minha mãe, 46 anos mais jovem. O gelo percorreu nossas veias. Voltamos para o quarto quase nos atropelando. Lá dentro, Marina e Neia nos esperavam. Neia imobilizada, olhos arregalados. Eu sabia. É por isso, é sempre aqui. Marina mostrou o notebook, que misteriosamente ligou numa tela azul, exibindo apenas a frase: "Ninguém sai sem pagar o preço." Nova estratégia. Tentamos sair pelo corredor dos fundos. Mas cada vez que abríamos uma porta, caíamos no mesmo corredor, portas levando para o mesmo ponto. Um looping absurdo, como se o hotel brincasse mudando o mapa de propósito. O cheiro de podre aumentava, vazio sugando o ar dos pulmões. Marise perdeu as forças e se encostou à parede. Marina começou a chorar sem som, abraçando a avó com força. Foi quando entendi. O hotel não era só uma armadilha física, era um lugar onde o passado e o presente colidiam, onde pecados, medos e traumas de cada uma de nós formavam o banquete da coisa que nos caçava. As palavras de Neia vieram como um tapa. Parecia um sonho ruim, neta, mas toda vez termina com alguém ficando para trás. O som de passos, agora claramente vindo do teto, ficou mais alto. "Ele está escolhendo", sussurrou Neia. "Sempre escolhe." O desespero agora era inevitável. No quarto escuro, o tempo parecia suspenso. Relâmpagos se sucediam sem ritmo, iluminando a página azul do notebook, a notícia amarelada nas minhas mãos e os rostos tensos de Marise, Marina e da minha mãe. O som dos passos, antes um eco distante, agora vibrava dentro das paredes, cada vez mais próximo. Eram lentos, pesados, como botas atravessando um corredor inundado. Eu prendi a respiração, sentindo o próprio coração batendo forte por todo o corpo. No corredor, a luz da emergência piscou. 1, 2, 3 vezes. Então apagou de vez. A maçaneta da porta girou sozinha. Não havia vento nem mão humana, só o som agudo do metal, rodando devagar. Marise pegou o abajur e se posicionou junto à porta, tremendo, pronta para atacar seja lá o que fosse entrar. Marina, com olhos rasos d'água, puxou Neia para trás da cama. O ar esfriou tanto que saía vapor de nossas bocas. Um cheiro salgado, úmido, como lama de fundo de poço. A maçaneta continuava girando. Em algum ponto entre 2 trovões, a voz, aquela mesma, sem espaço ou pulmão, preencheu o ambiente, saindo de todos os lados ao mesmo tempo. Uma por uma, o preço sempre volta. Chame o nome certo e a porta abre. Escolham. A porta se abriu, lenta, sem pressa, e a coisa entrou. Uma silhueta enorme, disforme, recortada pela chuva do corredor. Não tinha rosto, só buracos escuros onde deveriam estar olhos e boca, pernas compridas, braços longos demais para um corpo humano. Os sons mudaram. Um choro de criança distante, murmúrios de preces desesperadas, batidas frenéticas contra paredes invisíveis. Marise gritou, avançou com o abajur, golpeando em vão. O objeto atravessou a criatura, estremecendo como se fosse feito de fumaça fria. Marina chorava convulsivamente, puxando Neia, mas as pernas da avó não reagiam, paralisadas pelo medo ou por outra força maior. Eu travei, só conseguia olhar. A coisa me viu, ouvi. O nome, diga o nome. Tentei gritar, mas minha garganta travou. A criatura se virou para Neia. O tempo parou. Os chifres que surgiram na cabeça eram de sombra pura, e sombras escorriam do teto, caindo sobre minha mãe. Ela olhou para mim resignada e lúcida. "Sempre termina comigo, filha. Pede para o hotel me levar. Podem sair." O choro de Marina se perdeu nos gritos abafados. Senti um gosto de sangue na boca, de tão forte que mordi os próprios lábios. A entidade ergueu uma das mãos e, num único movimento, apontou para Neia. Uma corrente negra, feita de fumaça viva, enlaçou o corpo dela, erguendo-a poucos centímetros do chão. "Não!" berrei, tentando agarrá-la, mas senti um frio subindo nos braços, travando cada músculo.
O rosto da coisa, por um instante, se virou totalmente para mim e vi, refletido naquele abismo, meus próprios olhos gritando, repetidos 1000 vezes. O mundo tremeu. O quarto se distorceu num clarão branco. Tudo explodiu em estática. A última cena que guardei, Marina caindo comigo no tapete, Marise nos puxando de volta enquanto minha mãe sumia nas sombras, a voz da entidade ecoando. O preço foi pago, por agora. A escuridão nos engoliu. Quando recobrei a consciência, estava caída no chão do quarto. O abajur luzia intermitente, jogando sombras estranhas nas paredes agora vazias. Por alguns segundos, não me lembrei de nada. Só havia um silêncio esmagador, onde antes existiam vozes e tempestade. O relógio marcava 22 horas e 52 minutos, mas parecia que havíamos passado dias ali dentro. Marina estava ao meu lado, encurvada, olhos vermelhos, respirando como um animal encurralado. Marise, tonta, tentava ligar o celular de novo, mas tudo que havia era a tela refletindo nossos rostos partidos. Olhei ao redor. Não havia sinal de Neia, não havia corrente, não havia mais cheiro de flores mortas. Tudo dissipado como o rastro de um pesadelo. Saí do quarto, trêmula. O corredor, antes deformado, agora parecia comum, só que fantasmagoricamente limpo, como se nada tivesse acontecido ali. Descemos as escadas em silêncio, braços entrelaçados, corações ainda martelando. O saguão, antes opressivo, agora cheirava apenas a chuva fresca e um distante perfume de café envelhecido. A porta pesada da entrada estava entreaberta, rangendo de leve. Passamos por ela sem resistência alguma. E lá fora, a tempestade havia cessado. O céu, carregado de nuvens espessas, vibrava no azul escuro e relâmpagos distantes. Nossa Toro estava lá, coberta de lama, mas intacta. O painel do carro funcionava normalmente quando Marise girou a chave. E os faróis cortaram a estrada como se nada tivesse desmoronado dentro daquelas paredes. Tentamos contar depois. Para o marido de Marise, para meu irmão, para a polícia, ninguém acreditou. A versão oficial, exaustão, pânico coletivo, memória bagunçada por noites mal dormidas. Não havia registro do hotel, nem da nossa entrada, apenas uns arranhões do para-choque e metade do terço de Neia caído nos meus bolsos. Mas algumas coisas voltaram comigo e não me deixam dormir. Primeiro, a chamada perdida no meu celular, recebida às 22 horas e 49 minutos, exatamente quando sumimos, com o nome Esperança aparecendo no visor, embora esse nome não exista na minha agenda. Segundo, toda vez que olho para qualquer espelho da casa à noite, sinto ar frio, os fios de cabelo da nuca ficam de pé e letras condensadas surgem, apagando rápido. Só consegui ler uma vez. Nunca termina. Terceiro, Marina nunca mais foi a mesma. No escuro, ela sussurra coisas para o vazio. E às vezes, durante tempestades, Marise acredita ouvir a voz da nossa mãe chamando da sala, como se ela estivesse cochilando só um cômodo adiante. Essa foi mais uma história aterrorizante aqui do Portal do Pavor. Se você teve coragem de chegar até o final, aparecem na tela mais uma história que irá congelar seu sangue. Deixe seu like se a história te impactou, inscreva-se no canal para mais terror toda semana e compartilhe com aquele amigo corajoso que também ama histórias que tiram o sono. Que a escuridão esteja com você. Até a próxima história do Portal do Pavor.